that heartfelt music. I'm a believer. Bullet missed my heart by 2 inches. Real. God spoke to me, told me do not do it, but yo, I still did it. Stop all your wrongdoings, but yo, I'm still with it. No cheating is wrong, dog, but yo, I still hit it. Fast money can get me killed, but yet I still get it. Fala, galera! Começa mais um episódio do Grego Podcast. Esse é o de número 37. Eu sou Rafael Pavanello e Deus falou comigo em um monte, Jean. Um monte? Um monte de páginas chamado Bíblia. Meu nome é Jean Lobato. Ainda bem que para ligar para um Fala com Deus e eu te escuto é 0800. Ah, esse programa ainda existe? Acho que nós falou dele no último episódio também, né? Eu acho que nós falou mesmo. Na verdade, eu acho que não é 0800, porque esse Fala com Deus, ele é pago. Mas quando você fala com o Deus Criador, é 0800. Tá vendo aí, ó? Pessoal, como vocês perceberam, hoje o nosso querido André não está conosco, né? O André tá com uma indisposição aí na área da saúde. Infelizmente ele tá se recuperando, então ele não vai conseguir gravar conosco hoje. Somos só eu e você, já. É, só nós dois hoje. Só nós dois. É a primeira vez, né? Acho que é a primeira vez que gravo só nós dois, é verdade. Já chegamos a gravar de dois, mas acho que foi o André só uma vez. Você e o André só. É verdade. Então vamos ver o que vai sair aqui hoje. Mas, querido ouvinte, como vocês observaram aí, né, na nossa vitrine, o título do nosso episódio de hoje é Ouvindo a Voz de Deus. Se você tá nos acompanhando, você sabe que no episódio passado, nosso podcast foi intitulado como Falando com Deus, né? Onde nós abordamos ali vários pontos com relação à oração, né, e a vida de oração do crente. Então, se você ainda não ouviu, corre lá e ouça que ficou muito bom também. Afinal, a oração, ela é uma das vias, né, pela qual nós alimentamos esse nosso relacionamento com Deus. E para complementar, então, essa comunicação com Deus, hoje nós vamos ver como Deus fala conosco. Nós já aprendemos como nós falamos com Deus, né, Jean? E hoje nós vamos ver como Deus fala conosco. Isso é uma comunicação dupla, né? É uma via de mão dupla, aquela full duplex da Network. Você acredita que eu ia falar isso? Ah, pra quem estuda... Você tirou as palavras da minha boca. Pra quem estuda redes aí, sabe do que a gente tá falando, né? É isso aí. Já estuda redes, Cisco aí, já então sabe o que nós tá falando. Você não sabe, procura no Google que ele te explica. É verdade. Agora, muitas ideias já têm sido disseminadas aí no meio da igreja sobre as formas de como Deus pode falar com o homem, né? Sim. Algumas pessoas vão afirmar aí que Deus falou com elas audivelmente, outras vão dizer que Deus fala através da sua mente, que informações vêm na sua mente, elas encaram como Deus falando. Inclusive, cara, você sabia que tem um testemunho do próprio John Piper que diz ter ouvido as palavras de Deus na cabeça dele, com a mesma clareza com que a memória de uma conversa passa pela consciência, por exemplo? Sabe quando você tá na sua consciência pensando algo e vem algo na sua mente assim? John Piper tem uma experiência, inclusive é um testemunho dele, que ele ouviu a voz de Deus desse jeito, cara. Eu não duvido não, cara, mas lembrando que vai falar muito isso dentro desse podcast, né? Uhum. Não, uma revelação de Deus pode ser algo que é contra a Bíblia, né? Exatamente, né? E a gente não deve buscar esse tipo de experiência, porque Deus decidiu agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já tem a sua revelação completa aí nas escrituras, né? Mas Deus sempre dá um jeitinho de dar um empurrãozinho pra nós entender algumas coisas, né? Sim. E no decorrer do episódio vocês vão entender direito o que é isso, né? É isso aí. Tem pessoas também que falam que Deus fala com ela por meio de sonhos, por profetas, né, ou por eventos sobrenaturais, outros anjos vieram falar com elas e por aí vai. Eu sempre quis ver um anjo, cara. Quem nunca, né? Sempre quis, cara. Ele nunca quis aparecer pra mim. Eu também não quero não, tenho medo, vai que... Você é louco, rapaz. O coração dispara e dá um ataque cardíaco, né, mas... Então, querido ouvinte, nosso objetivo aqui hoje é desenvolver esse assunto, né, juntos, e onde nós vamos ver aí como que nós podemos ouvir então a voz de Deus. Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados. Let go and let God. Do you know? Do you know? Do you know where you will go? Então, pessoal, um recadinho aqui nosso. Se você que escuta só os podcasts nossos aqui, tanto pelo site, ou pelo aplicativo, ou pelo Deezer, ou pelo Spotify, né? Do Grego tá dominando o mundo. Não tem motivo pra você não escutar nós. Nós também estamos no YouTube, né? Nós temos nossos podcasts lá em formas de vídeos, né? Como eu falei, em forma de vídeo, uma imagem estática, né? E tem os áudios lá pra você escutar.
E também temos nossos vídeos que nós falamos sobre literatura cristã, né, Rafa? É verdade. Onde nós apresentamos vários livros, né, bíblias, lançamentos, né, e várias coisas em relação à teologia bíblica, né? É isso aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, faz a sua inscrição, ativa lá seu sininho para você estar recebendo aí as notificações dos nossos vídeos. Lembrando, pessoal, que a gente não estava fazendo isso, Jean, mas daqui para frente eu acho que é interessante nós começarmos a colocar lá na nossa fanpage. Então, se você também ainda não curtiu nossa página no Facebook, você pode curtir lá facebook.com/dogrego, porque todos os livros que a gente apresentar, sempre que a gente vê alguma promoção na Amazon, a gente vai colocar então na nossa página para as pessoas comprar com desconto, né, Jean? Isso aí, nós temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter. Você viu que nós estamos em tudo que é lugar. Exatamente, só não ouve a gente quem não quer. Então, pessoal, é isso aí. Nossos recados hoje é especificamente para que você tenha acesso aí aos outros conteúdos que nós temos oferecido na internet, né? Que o Jean já postulou aqui no YouTube. Então corre lá, assina nosso canal, que com certeza você vai ter aí acesso a muito mais conteúdos. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, de nos seguir lá no Twitter e no Instagram, e aí você não tem desculpa aí, né, pra fugir dos conteúdos que a gente tá oferecendo aqui semanalmente. Beleza, pessoal? Vamos lá então pro nosso 37º episódio. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Bom, galera, como nós estávamos falando aqui na introdução, não é segredo pra ninguém que muitos, né, hoje aí, infelizmente, estão indo atrás de uma experiência sobrenatural de ouvir a voz de Deus. Isso aí. Isso é fato, nós temos vários relatos, né, já não tem como falar que não. Porque, cara, tem uma tendência muito perigosa hoje, onde as pessoas, elas procuram ouvir a palavra do Senhor, mas sem dar importância ao que ele já nos deu revelado na Bíblia. O que é novo é bom, o que é ruim é ruim, entendeu? O que é antigo é ruim, né? Exatamente, cara. A frase, né, famosa, o Senhor me disse, né, tornou um mantra aí, né, cara, no meio do cristianismo, e infelizmente o combustível dessas frases, na grande maioria das vezes, é a experiência pessoal da pessoa e nunca aquilo que está revelado na Escritura. Isso é um perigo, né, cara? Isso é verdade. Então, as pessoas acabam muitas vezes procurando uma coisa extra bíblica, né, ou até extra sobrenatural, porque acaba sendo algo que nunca foi revelado, e a pessoa, o Senhor me disse, Deus mandou, eu tive um sonho com você, e é isso que as pessoas hoje em dia buscam dentro das igrejas, infelizmente, né? E a ideia de o que Deus diz, né, a uma pessoa, muitas vezes contradiz o que ele disse para outra, e aí essas revelações extra-bíblicas, na verdade, que elas têm provado ser de uma certa forma, elas são divisivas, porque elas destroem a igreja, elas destroem a união da igreja, porque um irmão lá tem uma revelação de um jeito, o outro tem do outro, né, então é colocado isso em xeque, e aí a experiência de uma pessoa acaba tendo precedência sobre a outra, e aí acaba virando um rolo total na igreja e acaba gerando várias divisões, né, por causa de uma bobeira dessa. Ó, vou dar um exemplo pra vocês que eu vi acontecer e quase deu rolo. Foi assim, ó. Um rapaz tava falando com uma senhora, essa senhora falou pra ele que teve um sonho e Deus revelou pra ela que uma certa pessoa seria a esposa dele. Então, um homem teve uma revelação que ele ia ter uma certa esposa. Essa certa pessoa que seria a esposa dele, outra pessoa chegou pra ela e falou que Deus teve uma revelação que ele teria um certo marido. Mas esse certo homem não era aquele que a outra pessoa tinha falado. Nossa. Vocês chegaram a entender? Uhum. Como, tipo assim, Deus revelou um cônjuge pra cada um diferente, mas foi Deus que revelou. Então, que Deus bagunceiro é esse, né? Esse Deus que não sabe de nada, não é o onipotente, onisciente, onipresente, entendeu? Olha o perigo de usar essa palavra, Deus me disse, Deus me revelou. E esse rapaz chegou pra essa menina falando que Deus revelou, ela falou, não, Deus não revelou, Deus revelou pra mim que a outra pessoa seria meu marido, não você. E aí, como que fica? Cara. Pois é, cara. E é justamente por isso que nós queremos aqui seguir com a nossa pauta, Jean, e elencar alguns pontos e questionar, né, de como que é que Deus pode falar conosco sem cair nesses equívocos aí que acabam gerando mais problema do que solução no meio das igrejas, né? Isso é verdade. Primeiro ponto aqui, Jean, será que nós podemos ouvir a voz de Deus através da revelação natural? Revelação natural no sentido aqui, para quem não conhece o termo, né, porque é um termo teológico, mas revelação natural no sentido da criação, das coisas que foram criadas, por exemplo. Vou dar um exemplo para o pessoal entender o que é revelação natural, acho que eles podem conseguir entender melhor o que nós vamos falar, né? Vamos supor que você tá caminhando numa praia e você acha um relógio jogado no meio da areia, né?
Quando você pega esse relógio, você olha pra ele, você vê que esse relógio, ele funciona, ele marca as horas, marca os segundos, os ponteiros mexem, e é um relógio que funciona porque ele foi projetado minuciosamente para funcionar e fazer as horas andarem se você marcar suas horas. Quando Deus, ele fez o universo, ele fez a criação, ele fez de uma certa forma que através da sua criação, ele mostra que existe um Deus, um Criador, que tudo foi projetado minuciosamente para que isso funcionasse. Então por isso que quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a criação, nós podemos ver que se não fosse um Criador, não fosse um Deus, não seria possível hoje existir o que nós temos. Né? Porque se você tá numa praia deserta e você acha um relógio naquele lugar, obviamente você vai pensar que existia um relojoeiro que criou, certo? Sim. É um negócio inteligente ali, então houve alguém que fez aquilo, então, de certa forma, a manifestação naquele objeto de que um criador existe, né? Mais ou menos isso, né? Sim. E é bacana, gente, porque a confissão de fé de Westminster, cara, logo já no comecinho da confissão, no seu primeiro tópico ali, ela já começa professando ali a doutrina da revelação natural. E aonde ela vai nos ensinar ali que Deus, ele se revela por meio das obras que foram criadas, né? E não só através da criação, já, mas também através da própria consciência do homem. Porque existe na nossa consciência, está impregnado na nossa consciência um padrão moral, né? Ainda que, certeza. E é importante é que eu falar, porque ainda que seja imperfeito, né, por causa da queda desse padrão, né? Nós sabemos que por causa do pecado esse padrão foi manchado, mas existe não só na criação, mas na consciência do homem, essa consciência de um criador, né? Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então quando Adão e Eva eles pecam contra Deus, essa imagem e semelhança ela é borrada, né? Mas é como eu sempre dou o exemplo. Lembra daquele filme do Will Smith, Eu, Robô? Existem as 3 leis. É como se existisse essas leis dentro de nós moralmente, porque nós sabemos o que é certo, o que é errado, né? Exatamente. E aí, então, biblicamente falando, né, o universo físico, ele é também uma pregação. Com certeza. É uma espécie de o cosmo proclamar os atributos de Deus. Nós temos um texto, né, Jean, Salmo lá 19, de 1 a 6, que fala bastante a respeito disso, né? Sim. Salmo 19, de 1 a 6, fala assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia falo disso, a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, e com a alegria de um herói, sai de uma extremidade do céu e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Bacana o salmista aqui pegar detalhes da natureza, né, e aplicar, como ele fala aqui, olha, não tem discurso nenhum no sentido de palavras, né? Você não ouve vozes, mas a voz dele está ressoando por toda a terra, né? Por tudo aquilo que os céus que declaram, o firmamento que proclama as obras da mão. Ou seja, existe um criador por trás de tudo isso. Quando nós olhamos para a natureza, nós conseguimos entender que existe alguém que fez tudo aquilo ali, né? Não tem como nós não olhar para a natureza, para a criação, e nós não conseguir ver que existe um criador, né? Existe algo, alguma pessoa que ele foi capaz de projetar tudo para que existisse, né? Exatamente. Não é nosso objetivo aqui hoje falar, né, especificamente sobre a questão de como Deus pode se revelar através da natureza, de como o nosso universo é contido de um ajuste preciso. A vida na Terra, ela só é possível porque existem variáveis e parâmetros muito específicos que, se saíssem da linha, não haveria vida aqui neste lugar. Então, muitas coisas que revelam que uma mente inteligente projetou tudo isso para que houvesse vida, né? E nós, obviamente, na nossa cosmovisão cristã, entendemos que existe um Deus criador que, sim, então, uma das maneiras de Deus falar é através até da sua criação. O legal é que nós for pensar nessa questão de que Deus se revela através da criação, Tomás de Aquino, né? Ele falava assim, ó: no campo de nossa experiência, tudo o que conhecemos é causado por algum outro fator. No entanto, não pode haver uma regressão infinita de causas, pois nesse caso, toda essa série de causas jamais teria começado. Deve, portanto, existir alguma causa incausada, um motor imóvel, ou um ser necessário. A este nós, a todas as pessoas, chamamos de Deus. Quem quer que seja honestamente, essa prova deve chegar a essa conclusão. Bacana, cara. Aquino, né, tão remoto lá atrás, já tinha essa consciência. Tão remoto.
motor imóvel, né? Eu legal. gosto muito dessa questão aí, bacana, cara. Agora, o próprio ser humano, né, como nós estávamos falando aqui, como criaturas de Deus que nós somos, nós já nascemos com uma consciência, né, Jean? Como você falou, uma versão da lei de Deus que está impregnada no nosso ser, né? E essa lei que está impregnada em nós, ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, né, com um instinto aí que nos leva, de certa forma, nos induz à adoração da divindade. Se você for pegar, todo ser humano ele é adorador por natureza. A questão é, por causa da queda, a nossa adoração ela foi inclinada para outro lado. Alguns decidiram adorar deuses falsos, outros são adoradores do materialismo, por exemplo, do naturalismo. Tem a ciência como um deus, de certa forma é isso, mas o homem tem esse senso dentro dele de que existe algo lá fora e ele sempre está em busca desse conhecimento. Então, tudo que é externo a nós já nos mostra que existe um Deus criador que fala por meio da sua criação, mas também internamente, né, no nosso coração, dentro da nossa mente, nós também já temos essa consciência de que existe um ser externo, transcendente, na qual ele pauta nossas situações morais, por exemplo. Um texto que fala muito também disso, Romanos 1, né, 19 e 20, que Paulo vai dizer assim, ó: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo aqui está dizendo que por meio das coisas criadas é possível sim ter essa percepção do Deus, né, mesmo que são atributos de Deus invisível. No capítulo 2, Paulo vai esticar a conversa e agora ele vai trazer para essa consciência interna nossa, que ele diz o seguinte, olha, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos mutuamente, né, acusando-se ou defendendo-se. Então, essa lei interna no coração de todo ser humano, por mais que ele não tenha tido um aprendizado no meio cristão, ele sabe e tem essa consciência da moralidade do que é certo e errado, e Paulo explica que isso daqui também tem a ver com a criação de Deus, né? Nós podemos dar um exemplo, não que eu saiba, talvez eu acho que tem, você saiba, mas se alguém souber, não existiu nenhuma cultura no mundo que era permitido arrancar a vida de outra pessoa por qualquer coisa. Exatamente. Né? Porque nós olhar isso para as 10 leis de Deus, os 10 mandamentos, está lá, não matarás, né? Aquilo já estava dentro do coração do ser humano, já estava implantado que era proibido arrancar a vida de outro ser. E por causa disso, nós nunca ouvimos falar de uma civilização que os caras faziam isso. Exatamente, é verdade. Então, veja que, como nós já pontuamos até aqui, a revelação natural, né, através da criação e de nós como criaturas, portanto, ela é suficiente para condenar o ser humano por causa do conhecimento que ele pode ter de Deus, porque Deus pode falar com ele através da revelação natural, só que ela não é suficiente para salvar, né, gente? Isso é importante a gente pontuar. Porque apesar de a revelação natural estar aí para mostrar que Deus fala conosco através da criação, ela não pode salvar o ser humano, né? O homem, devido aí à sua queda, né, devido a um estado decaído, a revelação natural, ela não é clara suficiente para que as verdades necessárias à salvação do homem sejam compreendidas. É por isso que nós precisamos de uma outra revelação, que aí é a revelação especial, que está contida nas Escrituras Sagradas, e lá sim revela o plano de redenção para todos os seres humanos caídos. Porque se fosse uma questão de nós olhar para a criação e poder entender Deus e crer em Deus, né, o ser humano ele só buscaria o Deus verdadeiro, né? Ele não inventaria outros deuses falsos, outra questão cultural. É como os índios no Brasil, eles cultuavam a terra, o sol, a água, né? Porque eles viam que necessitavam cultuar um Deus, um Criador, mas eles não conseguiam enxergar o Deus verdadeiro por causa do pecado que tem dentro de si, né? Exatamente. É bom deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte que nós afirmamos aqui que sim, Deus pode falar conosco através da revelação natural, mas ali na revelação, você não vai chegar diante de uma flor, né, Jean, e a flor vai olhar para você e dizer, olha, você é um pecador caído e você precisa de salvação através do Filho Jesus Cristo. Não, isso daí não tá na revelação natural. Apesar que Deus falou pra uma mula falar, né, então... Mas se você escutar uma flor falar, você vai pro hospício, irmão. Pode ficar cegado. Irmão, acho que você tá fumando a flor aí. Mas, então, não é necessário. A revelação natural não é suficiente para salvar o homem pecador. Ouça
pois eu falarei. Próximo ponto aqui da nossa pauta, Jean. Será que Deus pode falar conosco através de outras pessoas, cara? Se começar com a palavra assim Deus me disse, não. Assim diz o Senhor, meu irmão. Né? Bate os pezinhos no chão ainda. Coloca um efeito especial de bater no chão assim. Não, cara, não, eu acho... Não, pode falar. Eu creio que Deus pode usar outras pessoas para nos falar. Não dá uma revelação extra bíblica, né? Nós temos que deixar muito bem claro isso, né? Exatamente. Mas Deus pode dar um conselho para nós através de outra pessoa, né? Talvez você vai fazer uma burrada na sua vida, né? E você tá contando para essa pessoa e Deus usa essa pessoa para te orientar, para te dar um conselho, né? Então eu acredito que pode sim. Tem um texto bíblico que eu acho que é relevante para nós aqui, que tá lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Leia aí pra gente, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Veja que Paulo, né, já ensina aqui que, olha, vocês podem ensinar outras pessoas, você pode aconselhar outras pessoas, ou seja, muitas vezes Deus pode usar conversas, né, com pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm experiência, para dar uma resposta, até uma oração nossa, um pedido que nós estamos fazendo em oração a Deus. Às vezes Deus pode usar uma pessoa, mas essa pessoa, ela vai nos encorajar, ela vai nos ensinar, nos aconselhar com base na palavra de Cristo, como está no texto, certo? Sim, certeza. E também acontece o caso de você estar conversando com uma pessoa não crente e Deus pode usar ela muito bem para falar. Aí você vai falar assim, Gia, mas como assim? Como ela vai te dar um conselho bom se a pessoa não conhece a palavra de Deus? Voltando ao que nós falamos lá atrás, a pessoa tem as leis implantadas dentro do coração, ela sabe o que é certo, o que é errado, então através disso ela pode até te orientar. E nós precisamos sempre ter como balança, né, e filtro as escrituras. Mesmo que Deus possa usar uma outra pessoa, e a pessoa ela não precisa ter uma revelação especial para você. Deus pode simplesmente guiar uma conversa que você está tendo com outra pessoa, né, para que você ouça aquilo que você precisa ouvir. Deus pode direcionar essa conversa, só que você sempre vai fazer um filtro daquilo se é correto ou não, você analisando as escrituras, porque aí você tem um padrão, você tem um princípio, né, vários princípios, na verdade, revelado nas escrituras, e mesmo que Deus possa falar conosco através de outras pessoas, como estamos pontuando aqui, é necessário que façamos o filtro das escrituras. A revelação maior de Deus para o ser humano, que é o ponto que nós vamos tratar aqui mais à frente, são as escrituras sagradas. Nós não podemos nunca ouvir pessoas, por exemplo, que vão nos dar conselhos que vão contra princípios bíblicos, jamais. O exemplo, né, você tá passando por dificuldade financeira, o cara te dá um conselho de você roubar o banco. Exatamente. Isso tá indo contra o princípio bíblico, né? Não roubarás, né? Então, como que você pode falar que foi Deus que usou essa pessoa? Deus nunca vai contra a sua palavra, certo? Nunca vai ser contra a sua palavra. Olha, eu falo pra você, Rafa, que eu já tive experiências da minha vida, eu tava com impasse de não saber que decisão tomar na minha vida, e Deus usou uma pessoa pra me ajudar a orientar o que eu fazia na minha vida, sabe? E o mais legal que até uma vez aconteceu comigo e com você, eu não vou citar a pessoa, mas a pessoa falou assim, eu não ia nem passar aqui no serviço de vocês, e eu acabei passando sem querer, e aquele foi um momento bem um divisor de água dentro da minha vida, e também acho que dentro da sua vida também. Eu sei do episódio que você tá falando, e realmente foi, cara. Era algo que não era nem pra acontecer, e que mudou a nossa vida, né? Essa é a verdade. Mudou completamente a nossa vida. Então, e aí nós vimos que era algo direcionado por Deus, porque nada ia contra aquilo que estava revelado na Bíblia, não tinha revelações a par das escrituras, mas uma simples conversa que nós tivemos com um amigo nosso, aquilo acabou direcionando a nossa vida para um outro rumo, e hoje nós podemos olhar para trás e ver que era Deus que estava guiando tudo isso. Isso é. E o mais legal é que em nenhum momento ele nem sabia do que estava passando dentro dos nossos corações, né? Então isso é muito legal, porque muitas vezes você acaba falando dos seus problemas ou das suas angústias para uma pessoa e ela utiliza o seu problema para tentar justificar, né? Esse caso que aconteceu comigo com o Rafa, ninguém sabia do que estava acontecendo sem ser nós mesmos. É verdade. Ouça, meu povo, pois eu falarei.
Agora, já um outro ponto também que Deus pode falar conosco, ou não, né, vamos colocar aqui na pauta, que é na questão da vida diária. Por exemplo, às vezes coisas do nosso cotidiano, às vezes, novamente, estamos às vezes esperando uma resposta de Deus em oração, em algo, e às vezes coisas do cotidiano podem se sobressair e vir até nós uma resposta na qual nós estávamos precisando, como, por exemplo, uma frase de um livro que você está lendo, talvez uma cena de um filme que você assistiu, talvez uma série que você está assistindo, sabe? Ou uma ação, às vezes, de alguém, né, que alguém topa, como nós já falamos aqui no nosso que aconteceu conosco, uma situação diária ali, né? Simplesmente há uma interação na qual traz uma luz pra gente naquilo que nós estávamos esperando. É possível que isso aconteça também da parte de Deus? Sim, acredito, né? Acho que um exemplo que nós pode dar aqui de Deus acabar falando por uma vida cotidiana é o nosso TG Pop, né? É verdade, é verdade. Pegamos coisas pop, né? Anime, filmes e tiramos exemplos bíblicos daquilo, né? Então muitas vezes nós pode estar vendo um filme, uma série e tá passando por alguma coisa na nossa vida e nós pode pegar um exemplo daquilo, né? E sempre lembrando, né? Não pode ir fora o que a Escritura revela para nós. Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Sempre tendo a Escritura como filtro, né? Como base, como fundamento, para que a gente não caia nessas... que a gente falou na introdução. Olha, Deus me disse isso e aquilo, ou Deus me revelou. Um exemplo aqui, por exemplo. Olha, Deus me revelou que você precisa casar com aquela moça, porque aquela moça é uma moça de Deus e não sei o que. Cara, eu não preciso de revelação extra. A Bíblia já me diz o padrão no caso aqui de princípios bíblicos que a gente deve procurar numa pessoa na qual a gente vai se relacionar, não diz? Sim, com Entendeu? certeza. Nós não precisamos de outros tipos de profecias para nos dizer algumas coisas que são extremamente óbvias, já reveladas na palavra, cara. Outra coisa que é importante também que Deus fala através é da nossa própria vida pessoal, né? Nosso exemplo de viver, as nossas condutas de viver, né? Acaba muitas vezes Deus falando através da nossa vida particular para as outras pessoas, né? Mostrando que realmente existe um Deus, que existe uma mudança de vida, né? Então isso também é muito importante nós frisar aqui, né? É verdade. Isso acontece muito na faculdade, no trabalho, né? As pessoas olham, observam a forma com que você se porta, se relaciona, e elas acabam percebendo que existe um padrão moral aí, que se assemelha muito com aquilo que está revelado, né? Então veja, por mais que Deus possa falar, né, pelas ações cotidianas aqui no dia a dia, através de pessoas e tal, veja que nunca Deus vai falar, como já estamos pontuando, batendo nessa tecla, né? Nunca vai falar algo a par da sua Bíblia, né? A par daquilo que já foi revelado. Exatamente, então é bom a gente sempre seguir nessa linha aí, que nós não precisamos de novas revelações. Deus pode usar esses detalhes da vida, mas as coisas mesmo, se você prestar atenção e tiver um bom relacionamento com a Escritura, você vai ver que tá tudo lá revelado já pra gente, não tem muito segredo. Por exemplo, às vezes, Jean, nós fazemos até orações equivocadas. Por exemplo, a gente tá precisando mudar de cidade, né? E aí a gente vai mudar de cidade e a gente começa a orar a Deus pra saber se é da vontade de Deus realmente a gente ir embora ou se mudar. Só que a gente foi para outra cidade, o que a gente fez? A gente procurou uma boa escola para os nossos filhos, nós procuramos uma boa casa para morar, nós fomos talvez porque a empresa vai oferecer um salário melhor, mas será que a gente foi procurar uma igreja local lá também? Antes? Será que a gente parou? Acho que seria a primeira coisa, né? Exatamente. Será que a gente parou pra ver se aonde a gente vai morar tem uma igreja séria, biblicamente, naquele bairro? Será que eu vou conseguir desenvolver o meu relacionamento, os meus dons espirituais, que eu tenho que fazer isso dentro da igreja com os meus irmãos? Será que... Entende? Às vezes a gente quer a vontade de Deus revelada pra nós, mas ela já tá revelada, isso é princípio. Então, se a gente observar os princípios bíblicos, muitas decisões da qual a gente fica esperando acontecer de forma sobrenatural, a gente vai ver que elas já estão reveladas na Bíblia. A gente não precisa ficar esperando que algo vai acontecer, sendo que se nós seguirmos os princípios bíblicos, nós já vamos ter um bom caminho para seguir, e obviamente, se estamos seguindo os princípios bíblicos, é Deus falando conosco, né? Então essas situações não tem erro. Ouça, meu povo, pois eu falarei. E agora, Jean, será que Deus pode falar conosco pelos pensamentos, igual o John Piper que eu citei aqui na introdução? Olha, eu acho que isso é o mais fácil, assim, não daquele jeito, mas não que Deus chega no cantinho do ouvido assim e fala, meu filho amado, então, né? Eu quase te matei hoje de tanta raiva, brincadeira, brincadeira. Porque se Deus falasse com nós, acho que nós levaria muita, mas muita bronca, né? Como Jesus deu tanta bronca nos apóstolos, você pode ver, né? Acho que Deus faria a mesma coisa, mas eu creio que sim, pelos pensamentos. Muitas vezes eu falo que nós estamos se conectados no outro mundo paralelo, né?
Você sabe quando você tá pensando nada de nada? Sei. E vem um pensamento dentro de você que você não consegue nem explicar por que você tá pensando naquilo, né? Tipo, somente numa questão que você precisa tomar uma decisão muito séria na sua vida, alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, né? E vem algo dentro de você, um pensamento que você sabe que não seria seu, porque você não teria a capacidade de pensar nisso, né? É importante você falar isso, porque tem um provérbio, lá, inclusive lá no Provérbios 2, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, ó: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, né? A ideia de quando você tá ali pensando e você tá raciocinando e você tem uma compreensão de algo, e aí nós precisamos entender que isso vem da parte de Deus, porque é Deus quem nos dá a sabedoria. É claro que, como você já pontuou aqui, né? Eu não tô aqui raciocinando e compreendendo na planta de um banco para assaltar. Isso é verdade. Não é isso, porque isso já coloca em xeque a revelação da palavra de Deus, né? Que nós sabemos que isso é errado. Então, sempre, Deus pode até colocar na nossa mente pensamentos ou imagens que vão esclarecer as coisas na qual nós estamos procurando. Porque toda sabedoria vem de Deus, como nós acabamos de ler aqui no texto de Provérbios. Então isso pode acontecer, mas é claro que Deus nunca vai revelar nada que vá contra a sua palavra ou coisas que acrescente aquilo que já está revelado na sua palavra registrada, que são as Escrituras, né? Ouça, meu povo, pois eu falarei. Agora, Jean, acho que esse é o mais polêmico, né? Com certeza. Será que Deus pode falar com a gente, cara, por sonhos e revelação? Sabe por quê? Porque a pessoa pode dizer assim, olha, eu li lá na Bíblia, tem registro de Deus falando com o seu povo lá através de sonhos, Deus está falando através de visões, através de profecias. Então por que eu não devo querer que Deus pode falar comigo ainda hoje assim? Então, o pior é que a pessoa só lê o Antigo Testamento, né? não acompanha a revelação progressiva, né, pô? Cara, é muito difícil você ver um apóstolo falando que Deus deu um sonho pra ele, né? A não ser aquela passagem de Pedro, que Pedro viu um pergaminho onde ele podia comer os animais, né? Foi uma revelação assim, a única coisa que eu lembro. Então, não tem outros exemplos, né? Acho que não. Esse ponto aqui, eu acho que eu tendo, cara, devido ao evangelicalismo que a gente vive hoje, eu tendo a discordar que Deus possa falar desse jeito, viu, Jean? Porque o povo banalizou essa questão, cara. E realmente eles entendem sonhos e profecias como novas revelações a parte daquilo que já está revelado, sabe? E é mais legal que é o dom que todo mundo tem, né? Profecia todo mundo tem. Dentro de uma igreja, se tem 300 pessoas, 50 tem profecia. Exatamente. Tipo assim, eu vou dar um exemplo histórico aqui. Por exemplo, Ellen White, né, a grande precursora aí do movimento do Adventismo, do sétimo dia. Cara, ela cansou, acho que foi 2 ou 3 vezes que ela profetizou que o mundo acabaria no ano tal, no mês tal, você entendeu? Sendo que a própria palavra de Deus já diz que nem o filho sabe. Né? Esse é o tipo de exemplo que a gente quer dar aqui, que as pessoas às vezes acham que tem revelação de Deus, mas está indo até contra aquilo que Deus mesmo já revelou, cara. Isso não faz sentido nenhum, isso não é bíblico e acaba, como eu falei aqui na introdução, né, gerando mais divisões dentro da igreja do que na verdade sendo bênção. Isso é verdade. E uma coisa que acontece muito dentro das igrejas, né? Porque eu sonhei com você, que a sua vida vai mudar, que você não sei o quê, e tem vezes que aquilo não acontece. Exatamente. Né? Como que pode ser uma revelação de Deus se aquilo não vai acontecer? Pois é. É aquilo que eu falei, sabe? A sua vida vai mudar, Deus vai fazer não sei o que pra você. Claro, cara, isso aí já tá revelado. Isso aí já tá na Bíblia. Se você seguir os princípios bíblicos de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não é preguiçosa, uma pessoa que corre atrás, se esforça, é claro que Deus vai te abençoar, cara. Isso já tá revelado, sabe? Você não precisa de pessoas apontando o dedo na sua cara e dizendo que Deus tem uma bênção pra você, porque lógico que Deus tem. Deus tem, tá revelado nas Escrituras já. E uma das maiores bênçãos que nós já poderíamos ter recebido é o dom da salvação. E eu acho que tá muito bem só por aí, mas Deus ainda na sua graça e misericórdia tem nos abençoado através da sua providência, né? Cuidando aí dos
das nossas necessidades básicas e às vezes nos dando até mais do que nós precisamos. Então Deus já tem feito isso revelado na Bíblia, nas suas promessas reveladas nas Escrituras. A gente não precisa de novas revelações ou de sonhos para que isso aconteça. Não, de forma alguma. Uma ideia, Jean, você falou que o pessoal lê muito o Antigo Testamento, né, e foca em profecias, em sonhos, de como Deus falava através das teofanias, dos aparecimentos de Deus aos homens. Mas nós temos um texto muito claro no Novo Testamento que diz que isso cessou, que isso não acontece mais. Que é o texto lá de Hebreus 1, logo o primeiro versículo, o versículo 1 e 2 de Hebreus, nós vamos ler aqui na NVI, está escrito assim, ó: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, né, por meio dos profetas. Ou seja, Deus já falou aos antepassados de várias maneiras, muitas vezes, e falou também por meio dos profetas. Olha o que o texto diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio de quem? Do Filho, que aqui é a pessoa de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Veja então que nesses dois primeiros versos aqui de Hebreus, o autor está fazendo um contraste aqui entre os profetas, que era um grupo distinto, né, de pessoas que eram escolhidas e eram apontadas de Deus para transmitir a revelação de Deus no Antigo Testamento, e ele está fazendo esse contraste agora com o Filho de Deus, que é o Filho que supera todos esses profetas. Por quê? Porque ele é o Filho. E é importante porque no verso 2 aqui a ênfase cai justamente na palavra filho. E estritamente falando aqui, né, Jean, só existe um Filho de Deus. Nós somos, na verdade, adotados, né? Nós crentes, nós somos adotados, nós somos criaturas que fomos adotados como filho por causa do único Filho. Então, veja, assim como Deus, ele falou por meio do seu Filho, o Filho falou por meio dos apóstolos. Que aí, inspirados pelo poder do Espírito Santo, eles foram lá e fizeram o quê? Escreveram os livros do Novo Testamento, né? Então, a nova revelação agora que Deus nos dá através do seu Filho, na verdade, Jean, ela é uma continuação da revelação dada aos pais, certo? Mas a Bíblia, ela é um conjunto, ou seja, o Antigo Testamento, que Deus se revelou através dos profetas, sonhos e visões. Agora, a Bíblia mesmo nos diz que isso não acontece mais, que ela se revela pelo Filho. O Filho falou aos apóstolos, como eu falei, nós temos o livro do Novo Testamento. Então, veja, toda a revelação de Deus para nós, ela é completada em Jesus, em seu Filho. Ela é uma unidade, é uma totalidade harmoniosa, na qual o Antigo Testamento ele é cumprido no Novo, né? E nós podemos entender isso através desses dois versos aqui. É por isso, meu querido amado ouvinte, que você não deve buscar mais revelações de Deus a par de sonhos, profecias e visões, porque na verdade o Filho veio agora e através dos apóstolos tudo aquilo que o Antigo Testamento representava foi revelado na pessoa do Filho e registrado pelos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Então, resumindo, nós precisamos somente da Bíblia e mais nada para que nós possamos entender de fato e com segurança, né, qual é a vontade de Deus e como Deus fala conosco. Uma coisa que só de nós prestar atenção em duas palavrinhas que tem nos versículo 1, né, fala assim, ó, Deus falou, né, e várias maneiras, né, são 4 palavras, né. Sim. Como Deus falou antigamente? Falou por através de profetas, né, através de homens. Como ele falava? Através de sonho, através de revelação, através de que Deus aparecia pessoalmente, Deus falava auditivamente, Deus mandava anjo dar recado, né? Então a Bíblia aqui mesmo está falando que Deus falou daquela forma. Sim. E hoje não vai mais acontecer isso. Exatamente. Deus não vai vir falar auditivamente para você, Deus não vai aparecer para você, Deus não vai te dar um sonho, Deus não vai te dar uma revelação, você não vai estar em transe, nem o anjo vai aparecer para você e te dar um recadinho, porque a própria Bíblia falou que isso não acontece mais, né? Exatamente. E aí, a partir desse ponto, então, nós caímos aqui no último ponto da nossa pauta, que é aonde nós temos como que é que Deus pode falar comigo e eu posso ter segurança completa, 100% de que é Deus que está falando comigo? É através do registro bíblico, né? Isso é o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Agora, nós temos o registro já da revelação completa de Deus. Nós não precisamos mais agora buscar informações a par da Bíblia. Nós temos toda a revelação de Deus na Bíblia. Logo, uma das formas de Deus falar conosco é quando nós estamos lendo a sua palavra, né? E é importante que nós falamos aqui da revelação natural, né, no começo do episódio, e como nós falamos que ela é insuficiente, ela não tem capacidade, né, de revelar aí de forma especial tudo aquilo que Deus queria. Então nós precisamos da revelação especial, porque é na revelação especial que Deus ordenou que tudo estivesse ali, a sua vontade fosse escrita, fosse revelada, para que ela pudesse ser preservada também através do registro, né,
simples mesmo, texto, grafite num papel, né? Até as formas como era escrita antigamente era diferente, mas foi preservada num livro pra quê? Pra que a revelação dele permanecesse disponível a nós hoje, né? Nós podemos em qualquer lugar comprar uma Bíblia e ter a segurança de que aquelas são as palavras de Deus. E aí, né, Giana, tá gravando um vídeo hoje sobre o cânon das Escrituras e de como nós podemos ter a certeza dos textos bíblicos, né? De como são realmente canônicos, como são realmente inspirados aí, né? Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, acesse lá o nosso canal no YouTube, né? Temos várias indicações de livros lá sobre a canonicidade da Bíblia, né? Temos 2 livros do F.F. Bruce lá, Devemos Ter Confiança no Novo Testamento. Temos um outro que saiu semana retrasada, né? Que a canonicidade bíblica, né? Que vai falar sobre os cânones bíblicos. Então, se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais, assiste o vídeo e adquira o livro pra você entender mais sobre isso, né? Exatamente. Então, Jean, veja que, né, Deus, cara, Deus conhece a nossa natureza corrompida. Eu fico imaginando que se Deus sabia muito bem, cara, que se ele simplesmente continuasse com aquelas revelações que era do Antigo Testamento, sem a revelação, no caso, se ela não fosse escrita, não seria suficiente para nós, porque nós iríamos rapidamente deturpar aquilo, corromper a informação devido à nossa natureza corrompida. É só a gente olhar para a tradição religiosa, cara. Mesmo as tradições cristãs, a gente vê como elas tendem ao erro às vezes, quando elas vão a par daquilo que está revelado nas Escrituras, né? A gente ia distorcer tudo isso. Imagine hoje se existissem profetas que através de revelações ou sonhos Deus falasse, né? Nossa, como a disseminação seria tão rápida hoje através da mídia, do Facebook, do Instagram, do Twitter, né? O caos que seria no mundo por causa de uma pessoa que estaria inventando algo, né? Exatamente, então Deus, na sua sabedoria, por isso que Deus fez, cara, com que todas as verdades necessárias, tanto a salvação, como a nossa santificação, ao culto que precisamos prestar, ao serviço que precisamos prestar a Deus e também a nossa vida como seres humanos aqui, a nossa vida com relacionamento com uns com os outros, Deus fez com que todas essas verdades fossem escritas e preservadas, cara, para que elas pudessem ser conhecidas por nós, cridas e obedecidas. Por isso que nós temos a Bíblia, né? É esse propósito que Deus aí usou através do seu Espírito, inspirou os autores bíblicos para que eles pudessem escrever a revelação especial sem nenhum tipo de erro, para que nós pudéssemos ter essa certeza, né, como o próprio autor lá, Paulo, quando escreve a Timóteo, né, já no capítulo 2, Timóteo 2, capítulo 3, na verdade, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 17, esse texto é fantástico para falar da Bíblia. Leia pra gente. Fala assim, ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós podemos catar esses versículos, nem vamos falar da questão agora de salvação, mas só de nós olhar para esses versículos e entender que a Bíblia, ela é um livro completo revelado por Deus. Através desse livro, a Bíblia, nós podemos ser hábito para o nosso dia a dia, ser hábito, né, para a questão do ensino, a questão da repreensão. Não estou falando só da questão da repreensão do pecado, mas da repreensão do que é certo, o que é errado, a questão de você ter uma vida correta, né, uma vida íntegra, né? Você está instruído da questão da justiça, de saber o que é certo ou o que é errado. Então você pode ver que a Bíblia ela tem uma certa revelação que ela não serve só para nos falar o que nós precisamos fazer para ser salvo, né? O que é a salvação, por que devemos crer em Jesus, mas sim para que nós tenhamos uma vida correta, uma vida íntegra e digna, né? Sim, através dela nós estamos preparados para toda boa obra, né? Como diz o texto. Então, cara, nós não precisamos buscar revelações a par das Escrituras. Quando nós queremos Deus falando conosco, nós vamos lá e lemos a Bíblia. Essa é a forma mais segura que nós temos de realmente entender aquilo que Deus quer falar para nós. Como nós já falamos aqui no episódio passado, né, através da oração que nós falamos com Deus. E aí, como que então Deus fala conosco? Qual é a segunda via de comunicação? É exatamente as Escrituras Sagradas. É onde você abre a Bíblia, você lê. E, cara, tem muita gente que não tem essa consciência, Jean, mas a Bíblia, de certa forma, ela é uma extensão do próprio Deus, cara. Sim. Quando nós estamos ouvindo as palavras de Deus, né, que formam toda a Bíblia, significa que nós estamos ouvindo o próprio Deus. Isso é verdade. A própria Bíblia fala que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, né? Exatamente. Verbo significa palavra, né?
o ensino. Então, se a própria palavra de Deus é uma palavra, então a palavra ele é um verbo, que é Jesus. Então, tudo que nós estamos lendo é da boca de Deus que está saindo, né? Exatamente, cara. E, então veja só, quando nós queremos ouvir a voz de Deus e nós obedecemos as palavras registradas na Bíblia, nós estamos obedecendo a Deus. E é claro que o contrário também é verdadeiro, porque quando nós desprezamos aquilo que está revelado na Escritura, é como se nós estivéssemos também desprezando a Deus, né? Veja que Deus e a sua palavra, eles estão de certa forma ligados, cara. De certa forma estão ligados. Eu até penso aqui, tipo assim, sabe, quando a gente está lendo a Bíblia, nós não estamos simplesmente ali fazendo um exercício de compreensão intelectual, né? De querer entender ali o texto, conhecer. Não, cara. Quando nós estamos diante da Escritura, é uma oportunidade de nós ouvirmos o Deus Criador, o Rei do Universo falando conosco. Será que nós temos essa compreensão, cara? De o Deus que criou todas as coisas está falando conosco quando a gente está lendo a Bíblia? O legal de nós for pensar que Deus ele sempre se revelou através da palavra, né? Exatamente, cara. Hoje nós temos a palavra escrita, mas Deus ele falou através da palavra dos profetas, né? Os profetas falavam se o que Deus queria que acontecesse, o que deveria fazer. Hoje simplesmente os profetas é a nossa própria Bíblia. A Bíblia nos diz o que Deus quer que nós fazemos, né? E não só a questão revelacional, mas tudo, Jean, tudo foi feito por intermédio da palavra. Como que Deus criou as coisas? Através da palavra. Falando. Haja luz. Exatamente. Haja luz, né? Haja divisão entre as terras e as águas. Foi tudo através da palavra de Deus, né? Exatamente. E hoje nós temos, graças ao Espírito Santo, a Bíblia revelada nas nossas mãos. Então, querido ouvinte, quando nós queremos ouvir a Deus, nós só precisamos abrir a nossa Bíblia e lê-la. É simples, é uma oportunidade de termos um encontro com o próprio Deus quando nós estamos lendo as Escrituras Sagradas. Como nós pontuamos aqui, né, nos outros pontos, Deus pode falar conosco através da criação? Pode. Deus pode falar conosco através de outras pessoas? Pode. Através da vida diária, dos nossos pensamentos? Pode. Mas se qualquer um desses pontos estiver indo contra aquilo que está revelado às Escrituras ou querendo adicionar nova revelação daquilo que já está revelado, então isso não é da parte de Deus, não é da Deus que está falando com você. Por isso que a forma mais segura de ouvirmos a voz de Deus é lendo a Bíblia. Essa é a forma mais segura e aí não vai ter erro mesmo, né, gente? A Bíblia ela não tem erros. Ela não erra, tudo que está escrito na Bíblia é revelação de Deus, então tudo que você vai ler é a palavra de Deus nítida e falada, né? Mas sabia, Rafa, que tem uma forma de nós escutar Deus falando para nós auditivamente? Ah, é? Você quer saber como Deus fala auditivamente nos seus ouvidos? Auditivamente? Auditivamente ele pode falar. Como? Pode ser que ele fala até em voz de mulher, se quiser. É mesmo, cara? Quer ver, ó? Vou pegar pra você, escuta isso aqui, ó. Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem... É só você pegar seu aplicativo de Bíblia e colocar no áudio que Deus vai falar nitidamente nos seus ouvidos. Olha, cara, foi uma gracinha da sua parte, mas é uma verdade, viu, cara? Eu tenho que concordar. Então você pode chegar no seu pastor lá na igreja, lá, amanhã, um domingo, né, que você vai na igreja e fala, Deus falou comigo nos meus ouvidos essa semana. Aí o seu pastor vai falar que é mentira. Aí você pega o fone, coloca no ouvido dele e coloca pro aplicativo falar a Bíblia. Pronto, é Deus falando com ele auditivamente. É isso aí. Tá aí, querido ouvinte. Siga a dica do Jean e você vai ouvir Deus auditivamente. Ouça, meu povo, pois eu falarei. É isso aí, pessoal. Nós vamos chegando então ao fim aqui de mais um episódio. Nós esperamos de coração que você tenha entendido aí a nossa proposta, né? De como Deus pode falar conosco e tenha entendido a centralidade da Escritura nisso tudo. Acho que é o fundamental. Sim. Acho que nós deixou bem ciente, né? Espero que sim. Mas vou repetir novamente.
toda a revelação de Deus ele tem que estar de acordo com as escrituras sagradas, que é a Bíblia, né? Exatamente. E aí, se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem algo a acrescentar, né, se você quer estender o diálogo aí, você pode usar os nossos comentários para isso. Pode usar aqui mesmo, se você estiver ouvindo pelo site ou pelo YouTube, ou se você estiver pelo site ou pelo YouTube, você pode deixar os comentários aqui abaixo mesmo. Agora, se você estiver ouvindo por alguma plataforma aí de agregador, né, de podcast, ou pelo Spotify, Deezer, você pode estar mandando um e-mail pra gente, que é o podcast@dogrego.com. Nós estaremos recebendo ali a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, e estaremos aí de bom grado aí esticando este diálogo contigo. Como a gente sempre diz aqui, nós somos apenas introdutórios no assunto, nós só colocamos aqui e refletimos um pouco, não dá tempo de sermos exaustivos, mas nós esperamos que Deus possa te ajudar a compreender que o modo mais seguro mesmo de ouvirmos a voz de Deus é lendo as Escrituras. Eu sou Rafael Pavanello, nós vamos ficando por aqui, e eu termino aqui com uma citação da Confissão de Fé de Westminster, para poder marcar a presença do André, já que ele não está aqui hoje. Né? O capítulo 1 aqui, a parte 1 também, diz assim: para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazer escrever toda esta revelação, o que torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Meu nome é Gia Lobato e eu vou fazer 2 saídas hoje. A primeira eu vou usar as palavras de Spurgeon em uma frase que mexe com nós e mexe com o nosso coração, que fala assim: há pó o suficiente sobre algumas de suas bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. E agora eu vou deixar vocês com Deus falando auditivamente no coração de vocês. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Let it now. Now. Let it now.